Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu ainda estou naquele tema medo. Eu sou uma pessoa que, enquanto não tiro todas as dúvidas, eu não paro de pesquisar, de buscar em fontes. E eu achei esse livro do Napoleão Hill, Liberte-se dos seus medos. Eu vejo, eu sinto também passo por isso, que o medo, ele faz parte da grande maioria das pessoas que estão despertando, que querem sair da Matrix, que querem sair do formato que foi colocado, imposto para nós, que se fazem perguntas, por quê, por quê, por quê, por quê? Por que tem que ser assim, assim, assim? Se isso tudo aqui é tão passageiro, se isso tudo aqui é um sopro. Então, eu tô no meio dessas pessoas que eu quero entender de verdade. E nessa época do Napoleão Hill, no século passado, não mudou nada, as pessoas já passavam por isso. Aí eu vou ler o começo, lógico que eu não vou ler o livro todo, assim, mas eu quero ler e comentar algumas coisas. Ele começa assim: assumir o controle dos nossos pensamentos começa com o reenquadramento da nossa perspectiva sobre a diversidade, como exploraremos mais profundamente no próximo capítulo. O fracasso normalmente acontece por nenhuma outra razão senão pela desistência da pessoa quando ela se depara com uma derrota temporária. Como o Rio explica, ninguém está derrotado até que a derrota seja aceita como uma realidade. A derrota, na forma de planos desencarrilhados, disfarça-se como fracasso e se aloja nas mentes daqueles a quem falta confiança, a autoconfiança e fé, como afinal, que não pode ser superado. Entretanto, a verdadeira grandeza está no outro lado da derrota temporária. Os que conseguem chegar ao outro lado sabem que nada se compara com a força, a genialidade e a determinação que resulta do enfrentamento das adversidades. As pesquisas de Hill revelaram esse fato. Mais de 500 dos homens de maior sucesso que a América já conheceu disseram ao autor que o seu maior sucesso veio de um passo para além do ponto da qual a derrota os encontrara. Este livro o ajudará a superar seus medos, de modo que você possa chegar ao outro lado do fracasso. Gente, o que eu vejo aqui é que é muito mais cômodo você aceitar a vida do jeito que é, a sua vida do jeito que é, o seu relacionamento do jeito que é, as suas finanças do jeito que é, sua casa do jeito que é, do que você enfrentar o desconhecido, enfrentar o medo, enfrentar uma falência, enfrentar uma perda total das coisas, que na verdade nem são nossas, que nós não levamos para lugar nenhum. Isso a gente precisa ter na nossa consciência. A gente está aqui simplesmente administrando e formando o que você quer na sua mente. Não precisa ter medo, porque ninguém vai levar nada daqui. Mas a gente tem tanto medo, e a maioria dos medos são fictícios, nem reais não são. A gente imagina uma coisa, que vai acontecer aquela coisa, e coloca na mente e vai alimentando aquele monstro, e ele vai ficando enorme, e daí a pouco você tá paralisada. E daí a pouco se transforma em realidade, porque você aceitou aquilo como realidade. É muito forte, né? A mente da pessoa, a mente humana. Por isso que todo mundo fala em todos os livros, todos os lugares, todos os terapeutas, todos os magistas, todo mundo tenha pensamentos positivos, todos os evangélicos, todos os judeus, todo mundo tenha pensamentos positivos. Porque aquilo que você pensa
tem grande chance de se realizar. E o medo se instala onde? Na mente. Gente, olha, eu acho que o homem, a mulher, o homem de sucesso, ele obrigatoriamente ele tem que dominar o medo. Aliás, ele tem que mandar embora, ele nem precisa, nem pode ter esse medo mais para chegar no sucesso. Eu acho que ele tem que traçar a meta e tirando todos os impedimentos e o pensamento positivo e tirando o medo fora. Porque o medo é o grande inimigo. O medo é muito mais fácil a gente pensar no que não vai dar certo no que vai dar certo. Sem contar que estudos científicos falam, provado, que o pensamento negativo vira vício. Você já pensou uma coisa dessa? A pessoa é viciada em pensar negativo. É tanto que a pessoa que pensa negativo, eu sei que eu analiso muito bem esse tipo. Ela não vive sem um jornal, ela não vive sem uma desgraça, ela não vive sem uma fofoca. Ela precisa estar alimentando o cérebro dela daquilo. Ela não vive sem saber quem matou fulano, quem roubou cicrano, e na política, e no futebol. É o tempo todo se alimentando dessas notícias. E eu fiz essa pergunta, por que essas pessoas gostam tanto de notícias ruins, né? Eu fiquei pensando nisso. Porque é um vício. É um vício. Vício você tem que alimentar. Você tem que alimentar. O vício te domina. É igual a pessoa que vive de fofoca. É um vício fofocar. É um vício falar dos outros. É um vício, é um vício, é um vício. Só que essas pessoas são adormecidas. Elas não vão para lugar nenhum. Elas não querem sucesso. Elas não querem olhar para elas. Elas não querem olhar para a vida delas. Elas querem viver ali na caixinha delas, com medo delas, espalhando para os outros. Então, gente, presta atenção. Quem quer sucesso, é vencedor, tem que andar com gente que pensa da mesma forma. Não adianta você tentar mudar ninguém. Ninguém vai mudar. Ninguém. Ou você identifica, se conecta com as pessoas que pensam igual a você, ou não adianta. Eu vivi muito tempo em igreja evangélica e o lema lá, pelo menos na época que eu frequentava, era: lute pelo fulano de tal, pro cicrano de tal. Lute que Deus vai mudar. Deus não vai mudar ninguém. Mude você mesmo, que já tá bom demais. Eu já falei isso em outros vídeos, eu repito. Ele não muda ninguém porque ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. As pessoas fazem o que querem, elas vivem do jeito que querem. Lógico que elas vão colher o que plantam, né? Que isso é a lei universal. Mas Deus não vai mudar ninguém. Ele não obriga ninguém a mudar. Entende? Então você que vai ter que decidir se você vai ainda investir tempo naquela pessoa ou não. Ou simplesmente você deixa ela de lado e vai viver sua vida, vai viver seus projetos e vai viver a sua vida. Mas você ocupar sua mente com o outro, em vez de ocupar com você mesmo, é um enorme erro. É um enorme erro. E eu vivi muitos anos nesse erro. E em todo lugar que eu tiver oportunidade de falar, eu vou falar: não façam isso. Isso não vai acontecer. Mude a você mesmo, não tente mudar o outro. E eu tô nessa imersão em mim mesma, né? Nessa ida aqui para dentro de mim mesmo, e eu nem tenho tempo de olhar para o outro. Eu nem tenho tempo, de verdade. Eu fico o tempo todo prestando atenção nas minhas emoções. O que eu tô sentindo hoje é medo, o que eu sinto amanhã, sabe? É o que eu quero, decidindo mesmo o que eu quero, imprimindo no meu inconsciente o que eu quero, sabe? Decidindo se é isso mesmo, que eu nem tenho tempo de verdade de ver notícia, ver jornal, coisa que não me interessa. Não me interessa e vai tirar do meu foco. Então, gente, esse é o conselho que eu dou pra vocês. Tá bom? Beijos!